pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e por aqui você aprende tudo o que você precisa saber para fazer com que o seu negócio se transforme em uma máquina de atrair clientes. Então, todas as estratégias digitais, todas as oportunidades que o mercado digital tem para o seu negócio, a gente fala por aqui trazendo mais conhecimento para você aplicar no seu negócio no dia a dia. E hoje, o assunto de hoje é um assunto mais leve, para trazer mais conscientização e a forma como eu vou tentar levar meu ano de 2024. A gente sabe que quando a gente decide empreender, a gente é dono do nosso próprio negócio, enfim, é uma loucura. A gente tem que lidar com todas as áreas da empresa, se a gente não consegue delegar todas as funções, nós fazemos essa função, então é uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente fica ali na atividade, no operacional, fazendo, e muitas das vezes a gente se perde um pouco nesse caminho, não conseguindo fazer aquilo que a gente gosta, não conseguindo agregar mais conhecimento para o nosso cérebro, abastecendo ele de informações que irão gerar mais resultado e crescimento, não só profissional, mas pessoal também, e a gente sabe que isso é importante. Quando a gente vai empreender, a gente não deixa de ser um ser humano normal, que gosta de fazer outras coisas, que tem hobbies, que gosta talvez de comer uma comida diferente, que gosta de descansar, que gosta de ter o seu tempo, porque a gente muitas das vezes coloca 100% de nós mesmos no nosso negócio. Mas o meu desejo é que esse 2024 seja muito mais leve e, consequentemente, mais produtivo. Porque muitas das vezes a gente acha que na correria, naquela falsa sensação de produtividade, a gente está sendo muito produtivo. A gente pega, faz, fica ali sempre fazendo e quando chega no final do dia, a gente olha, fala assim, nossa, eu tô cansado, a minha mente está cansada, o meu emocional está esgotado e parece que eu fiquei ocupado o tempo inteiro, porém, quando eu olho para a agenda, tem tantas coisas que não foram feitas, eu não consegui dar conta de muita coisa, então, como assim? A conta parece que não está fechando, né? E isso acaba sendo consequência da forma como a gente tem lidado com as nossas tarefas, com aquilo que a gente tem que fazer e também a forma como a gente lida com os nossos próprios limites. Porque se a gente for parar para pensar, a gente sempre ultrapassa aquilo que o nosso corpo, que a nossa mente aguenta. E quando a gente chega num ponto que a gente está esgotado, improdutivo e a gente tenta de forma desenfreada ser mais produtivo, mas no final das contas a gente acaba não sendo. Então, para que a gente tenha um 2024 mais produtivo de verdade, para que a gente consiga realmente produzir resultados para o nosso negócio, a gente precisa lembrar de quem nós somos e daquilo que a gente precisa fazer por nós mesmos para a gente conseguir fazer um bom trabalho no nosso negócio. Porque, querendo ou não, atrás do CNPJ, atrás da sua empresa, tem um CPF ali que precisa estar funcionando, precisa ter um cérebro ativo para conseguir manter a máquina do seu negócio rodando, porque senão não vai. Porque há muitas tarefas que a gente delega, a gente consegue colocar certas funções nas mãos de outras pessoas para fazer, mas a gestão, aquele olhar analítico de fora do seu negócio será seu. Porém, você só vai conseguir fazer isso de forma eficiente para gerar resultados no seu negócio, conseguir pontuar problemas e propor soluções, se você também lembrar que você é alguém que precisa também de ajustes, de melhoras, de descanso para você continuar uma caminhada produtiva aí dentro do seu negócio. Então, eu vou falar alguns pontos meus. Fica à vontade aí para falar nos comentários alguns pontos seus que vocês desejam melhorar em 2024 e a gente vai se ajudando aqui, ok? Uma das coisas que me atrapalhou muito em 2023. Eu sou uma pessoa extremamente de agenda. Eu preciso definir o que eu vou fazer desde do momento que eu acordo, e eu acordo todo dia 4h40 da manhã, isso mesmo, e eu preciso definir o que eu vou fazer desde as 4 da manhã até as 9 da noite, às 10 da noite, que é o horário que eu vou deitar. Ah, que isso é loucura. A minha cabeça funciona assim. Porém, no passado isso me gerou muita frustração, porque quando a gente empreende,
surge muita demanda que a gente não estava esperando. E no início, né, quando eu comecei a empreender, eu fiz a minha agenda, fazia, né, a minha agenda ali, colocava tudo que eu tinha que fazer, as coisas que eu precisava fazer pela manhã, pela tarde, deu tudo ok, de forma, nossa, correta, eu consegui executar, ótimo. Porém, quando começou a chegar mais demandas de clientes, eu precisava dar conta de mais pessoas, delegar mais funções e tudo mais, eu não sabia lidar com eventuais situações que apareciam e surgiam durante o dia. Ah, Kézia, como assim? Por exemplo, eu defini o meu dia todo ali, o que eu vou fazer pela manhã, o que eu vou fazer pela tarde. Ok, estou fazendo. E no meio da tarde surgiu uma demanda com o cliente, uma reunião de emergência. E nisso que surgia e eu tentava suprir essas demandas, eu ficava louca e não conseguia dar prosseguimento às outras tarefas que eu já tinha colocado na agenda. E olha que loucura, e não era porque eu não ia dar conta, mas é porque aquilo me gerava tanta ansiedade no sentido de, meu Deus, tem uma coisa fora daquilo que eu defini, então isso não vai dar certo. Então, se eu tinha uma tarde inteira, tipo, de 1 às 6, para fazer um estudo, para fazer um trabalho, para executar algum exercício, para minha empresa mesmo, eu tirei 1 hora para falar com o cliente, aquela 1 hora eu fazia com que aquilo destruísse todo o meu planejamento, mesmo que a reunião durasse apenas 1 hora. Porque na minha cabeça eu ficava assim tão ansiosa, tão desesperada, porque algo tinha saído do meu controle mesmo, essa é a verdade. Porque algo tinha saído do meu controle, daquilo que eu tinha definido no início da semana, então aquilo me gerava tanta ansiedade que eu não conseguia executar mais nada. Então eu paralisava, minha mente ficava estagnada e eu não conseguia produzir, eu não conseguia ser criativa, eu não conseguia pensar em estratégias porque eu ficava me culpando porque eu não tinha dado conta de cumprir a agenda da forma como eu tinha colocado. Não é que eu não iria conseguir cumprir a agenda do dia, mas é porque não estava acontecendo do jeito que eu julgava que tinha que ser. E quando a gente empreende, a gente tem que entender que vai ter dias que a gente precisa ser flexível, a gente precisa ser maleável e entender que nem sempre as coisas vão acontecer exatamente da forma que a gente espera que aconteça e tá tudo bem. E tá tudo bem. E a gente precisa ser uma pessoa que consiga se adaptar às situações e circunstâncias. Porque eu posso planejar algo que está no meu controle, mas há coisas externas que não estão no meu controle, que não tenho o que fazer. Como, por exemplo, aqui onde eu moro, muitas das vezes quando chove muito forte, dá muitas pancadas de chuva, o Wi-Fi ele cai na hora. Infelizmente é assim. Então geralmente acaba a energia. Se acabou a energia, o meu trabalho, gente, é com internet, eu tenho reunião. Todas são online. Tudo acontece no computador. Tudo eu uso a internet, o Google Drive, até o pacote Office eu uso na internet. Tudo eu faço pela internet. Então se acabou a energia e eu não consigo acessar as minhas coisas, o que eu, Kézia, vou conseguir fazer? Já que isso não está no meu controle, está no controle da rede de energia. Eu não vou conseguir fazer nada. Mas vocês acham que eu conseguia ficar tranquila? Não. Eu ficava completamente desesperada. Eu não conseguia falar assim, olha, tudo bem, isso não está no meu controle, eu preciso então arrumar outra coisa ou simplesmente aceitar que eu preciso esperar a energia voltar para eu concluir meus trabalhos que precisam da internet. Não. Eu ficava ansiosa o dia inteiro e isso me gerava mais improdutividade. Eu talvez poderia usar aquele tempo para descansar um pouco do que eu não tinha conseguido, poderia usar para ler um livro que talvez estava ali parado, nada disso. A minha mente não se desligava de jeito nenhum. Então, uma das coisas que eu reparei que eu precisava melhorar era isso. Outro exemplo também é a questão do livro, que eu comecei a ler esse livro ano passado, inclusive se vocês quiserem ler, é muito bom para quem empreende, porque é sobre liderança mesmo. E como quando a gente abre uma empresa, a gente se torna um líder porque a gente vai gerir pessoas, a gente vai lidar com outras situações, a gente precisa ter informações, a gente precisa ter habilidades, desenvolver habilidades que nos dê bagagem que a gente não tem, porque ninguém nasce um líder pronto, ninguém nasce sabendo falar, ninguém nasce pronto para delegar, para conseguir gerir uma equipe. Tem pessoas que têm o dom disso,
Mas isso não é simplesmente um dom, isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, se eu decidir empreender, eu preciso entender que eu preciso desenvolver certas habilidades que todo empreendedor precisa ter. E a liderança, a parte de gerir, a parte de conseguir conduzir um negócio é uma delas. Então, isso é importante. Eu comecei a ler esse livro no ano passado, estou sendo sincera para vocês. E acontecia exatamente o que eu falei com vocês, porque, gente, eu defino tudo para tudo. Quantas páginas eu vou ler do livro por dia? Quantas páginas eu vou ler da minha Bíblia por dia? Quantas horas eu vou estudar por dia? Gente, eu defino tudo. Isso é ruim? Claro que não. Isso nos ajuda a ter um planejamento para não fazer as coisas de qualquer jeito. Mas, até nisso, eu tinha definido umas quantidades de páginas que eu nem lembro mais. E nessa definição de páginas, tinha dia que o dia parecia que tinha 15 horas, super curto, realmente não dava para fazer porque eu precisava ter as demandas dos clientes, precisava dar conta, talvez da casa, da academia, precisava dar conta dos estudos e vamos supor que eu tinha definido 5 páginas. E eu não ia conseguir ler 5 páginas naquele dia que, assim, foi um dia complicadíssimo e cheio. Então, talvez eu conseguiria ler 2 páginas, talvez eu conseguiria ler 1 página. Porém, na minha falta de ter uma certa flexibilidade comigo mesma, de entender que aquele dia não daria para eu ler 5 e daria para ler 2, eu não lia nem 2. Simples assim, eu não conseguia ler nem 2 páginas. Olha só que loucura! E eu ficava no final do dia super culpada, ansiosa, frustrada, porque eu não tinha conseguido cumprir minha meta, que eu tinha definido na minha agenda de ler 5 páginas do livro. E vamos parar para pensar, gente, se um dia eu não vou ter tempo para ler 5 páginas, é melhor eu ler 2 páginas e ter um conhecimento ou ficar completamente sem ler? É bem melhor eu ler 2 páginas, mas eu não conseguia parar para conseguir fazer isso porque eu deixava toda a minha mente falar muito mais alto e o meu emocional ir lá embaixo. Então a gente, eu me culpo porque eu não estou sendo produtivo o suficiente, não estou conseguindo avançar o suficiente, não estou conseguindo fazer o que eu tenho que fazer. Porém, gente, o dia não tem jeito. Nós somos seres humanos e o dia tem 24 horas e a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar. São várias coisas e não tem como eu mudar a quantidade de horas que tem um dia. Então, se um dia eu consigo fazer tantas coisas em decorrência da quantidade de horas que são me dadas, que são 24 horas, eu não vou conseguir mudar isso. E eu ficar frustrada, angustiada, ansiosa por conta disso, não vai mudar nada. Isso, na verdade, só vai me colocar muito para baixo mesmo. Então, uma das coisas que eu tô tentando, tô trabalhando em mim esse ano, é essa questão de tentar ser mais flexível e não tão dura, sabe, comigo mesma. E entender que vai ter momentos que o tempo ele vai ser curto mesmo e eu preciso tomar as rédeas das coisas, eu preciso ter uma postura para que eu consiga conseguir solucionar os problemas, para que eu consiga tomar as decisões corretas e mesmo assim não me descabelar, me endoidar no meio do caminho e perder, né, as rédeas e não conseguir dar conta de tudo. Então, uma das coisas que eu estou fazendo agora para conseguir ler o livro, vamos dar o exemplo do livro, né, que eu dei. Eu não defini a quantidade de páginas, não defini, mas aí o que eu estou fazendo todo dia de manhã, que eu acordo para fazer o café e tudo mais, quando eu sento para tomar café, eu leio. Simples assim. E o café geralmente demora uns 10 a 15 minutos, que eu acordo ali com meu esposo, faço nosso café, a gente toma junto, se tiver que falar alguma coisa a gente conversa, e se for para conversar com ele eu paro de ler, porque eu prefiro conversar com ele do que ler o livro, mas enquanto isso, que ele demora um pouco mais do que eu para estar ativo mesmo, porque eu acordo, gente, 220, aí vou, faço café, faço isso, aquilo, eu acordo muito elétrica, mas dá o fim da tarde eu já tô assim morrendo, e ele é o contrário. Quando é de manhã ele acorda assim, demora muito para realmente despertar e no final da noite ele tá mais acordado do que eu. A gente é completamente o inverso. Então, nesse tempo que
eu tenho que dar o espaço para ele também, né? Para ele ter a individualidade dele, de realmente estar acordando e eu não ficar enchendo a cabeça do cara ali com assuntos de manhã aleatório e a pessoa ainda tá ali sonâmbula acordando. Vou ali lendo meu livro, aí quando surge um assunto a gente comenta, a gente conversa e tudo mais. E por incrível que pareça, era até para eu ter colocado a data, que isso é importante, né, para as nossas pequenas vitórias, mas eu nem coloquei. Mas, desde que eu comecei a ler o livro, eu li muito mais em poucos dias do que eu tinha lido ano passado, com aquela loucura de que eu tinha que ler determinadas páginas por dia. Porque eu sento ali no meu momento do café e simplesmente vou lendo. Deu o tempo do café, que a gente geralmente vai estudar junto, vai fazer nossas coisas da empresa mesmo, que nós somos sócios aqui, a gente senta para fazer e quando eu fui perceber, eu falei, meu Deus, eu já passei da parte que eu tinha ficado no ano passado e parado de ler, porque eu não estava conseguindo há muito tempo, em dias, simplesmente porque eu estou sendo um pouco mais paciente comigo mesmo em decorrente da rotina, eu estou sendo um pouco mais flexível e estou incluindo a leitura em algumas atividades que dá para eu ir comendo, tomando um café, enquanto eu leio e identifico aquilo que eu preciso no livro. E isso é muito importante e tem assim mudado bastante, porque o livro é realmente muito bom. Ele ensina a gente a olhar as coisas com um outro olhar, a gente ter uma visão. E uma das coisas que ele nos ensina, que eu achei muito interessante, é que ele fala que a forma como a gente vê o problema é o problema. E a gente só vai conseguir resolver aquele problema se a nossa mente, se a forma como a gente enxerga as coisas mudarem. Porque se eu tenho um problema, enxergo um problema de uma forma equivocada, errada, eu vou conseguir tratar esse problema, eu vou conseguir melhorar e evoluir e solucionar esse problema da minha vida? Eu não vou, porque a minha visão continua embaçada, continua errada, a minha percepção das coisas não estão tão coerentes e certas assim. Então esse livro ele traz muito essa clareza, né? De forma, e é o interessante que ele é um livro para empresários mesmo, para empresas, mas dentro dele ele fala muito sobre todas as áreas da nossa vida, de relacionamentos, áreas corporativas, que são os nossos relacionamentos empresariais e tudo mais, para a gente conseguir lidar e aprender a lidar com as coisas, e isso assim tem me ajudado muito. E outra coisa também que eu tenho feito, também em relação à agenda, é feito a agenda normalmente. Gente, eu tenho que fazer agenda, não tem jeito. Porque assim, o que eu vou fazer segunda? Não sei. Como assim? Eu tenho que saber. Eu tenho que saber o que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Eu preciso fazer isso. Mais uma coisa que eu tenho feito é colocar coisas que eu consigo atingir e finalizar naquele dia. Porque o dia tem 24 horas e eu colocava coisas que eu conseguiria fazer só num dia que tivesse 30 horas. Sim, exatamente, eu fazia exatamente isso. E ao fazer isso, o que acontecia, obviamente eu não conseguia dar conta. Então, e também, outra coisa que eu fazia era tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo. Gente, que cabeça que aguenta isso? Não dá, não vai. Aí eu tentava fazer uma coisa de um cliente uma hora, de outro cliente, tentava fazer as minhas coisas e tentava dar conta da casa, assim, tipo, não dá. Tem dias que a gente vai ter que... Tem dias que a gente vai ter muitas demandas, sim e tal, mas às vezes a gente fica pegando tanta coisa para fazer que no final das contas a gente não faz nada, que foi o exemplo que eu dei para vocês no início. Então, pensando nisso, eu defino as minhas tarefas da semana mesmo, que eu já coloquei, igual eu falei com vocês. Na segunda eu preciso fazer isso, tudo mais, os objetivos da minha semana. E diariamente eu vejo o objetivo, cada empresa que eu tenho que lidar, e eu vejo o que eu preciso fazer para cada empresa. Igual, por exemplo, aí eu coloco aqui, ó, o que eu tenho que fazer diário. Aqui, por exemplo, é um post-it de uma empresa que a gente atende, que eu coloquei o que eu precisava criar para eles naquele dia, que foi ontem. Seria os roteiros dos conteúdos, olhar o Google Ads e olhar o Facebook Ads, que é o serviço que a gente presta para eles. Coloquei aqui. E tinha outro aqui também, da mesma empresa, coloquei aqui. Colocando aqui, eu não saí daqui e nem tirei esse post-it enquanto eu não finalizei essa tarefa. Então, eu comecei e terminei. Mas tinha outras coisas para fazer e tudo mais. Ok, mas eu vou fazer quando eu terminar isso. Por quê?
Porque se eu ficar fazendo várias tarefas picadas, no final das contas eu vou ter várias tarefas inacabadas. E isso vai ser produtivo para mim? Vai ser produtivo para o serviço que eu quero ofertar e entregar para as empresas que eu presto serviço? Claro que não. No final das contas eu vou entregar uma coisa que não está bem feita, a minha mente não estava 100% focada ali no negócio do cliente. Essa nossa falta de entrega e foco em tarefas do início ao fim faz com que, infelizmente, a gente não coloque todo o nosso esforço, dedicação e mente mesmo naquilo. Aí eu faço uma coisa, faço outra, no final das contas não faço nada. E tem prazos para ser entregue para o cliente, o que a gente vai entregar vai ser uma coisa meia boca. E a gente precisa lembrar que a reputação, a avaliação que o nosso cliente tem a nosso respeito, isso é muito importante. É o que vai fazer a gente crescer, desenvolver, o feedback que ele nos dá sobre o serviço que a gente entrega. Então, não é só pegar um contrato com o cliente, fechar o contrato e depois... Não, nada disso. Não ter comprometimento. A gente precisa entregar, né, aquilo que a gente está proposto a fazer. Então, uma das coisas que eu tenho feito é essa questão da agenda. Eu tenho tentado me policiar e tomar um pouco cuidado mesmo com isso. E estou muito feliz que eu tenho conseguido ler. Já li bastante, mas para quem começou tem poucos dias, eu já li até bastante. Já vou iniciar na parte do livro que ele é bem prático. É um livro que tem atividades mesmo para você fazer, para a gente melhorar, ter um desenvolvimento pessoal, porque todo mundo tem uma parte para melhorar, todo mundo tem características que precisam ser avaliadas, melhoradas, e se a gente tem um auxílio de alguém que estudou isso, alinhou isso e colocou isso de forma mais fácil para a gente acessar, sem a gente ter tanto trabalho assim para juntar todas as informações, isso é bom. E a gente precisa procurar fazer isso. E eu sempre fui uma pessoa que gosta de ler, sabe? Nunca fui de ler 300 livros, mas eu sempre li alguma coisa na minha adolescência, que eu não tinha tanta noção dessa coisa administrativa e tal. Óbvio que eu não lia livros assim, né? Mas eu lia livros na minha adolescência, pegava livros na escola, minha irmã que comprava muitos livros, meu irmão e os meus pais também, sempre incentivaram muito isso, então sempre fez parte da minha rotina carregar um livro para a escola, carregar a Bíblia e ir lendo dentro do ônibus e lendo no tempo que eu tinha vago na escola, eu sempre lia alguma coisa. Então, isso por conta de eu achar que, nossa, não estou dando tempo naquela loucura, eu estava deixando de lado uma coisa que me fazia bem, porque a leitura ela fortalece mesmo o nosso pensamento, ela agrega informação e ajuda também na forma como a gente fala com as pessoas, ajuda na escrita, ajuda, enfim, em tudo, né? Porque a gente tira um pouco o nosso tempo de tela, sabe? Que a gente fica ali absorvendo tanta informação e às vezes até informações fúteis e se concentra em algo contínuo, algo que realmente vai valer a pena e algo que a gente gosta, sabe? Então, eu tenho gostado bastante de fazer isso e também a questão das tarefas, ser um pouco mais flexível quanto à agenda quando for necessário, é claro. Outra coisa também que em 2023 eu tinha dificuldade, tenho um pouco ainda, mas estou trabalhando isso, é conseguir parar para descansar. Gente, parece que quando a gente empreende, a gente acha que a gente precisa trabalhar 7 vezes na semana. E assim, dependendo do nosso objetivo, tem fase da nossa vida que a gente vai precisar fazer isso mesmo, não tem muito para onde correr. Mas foi o que eu falei no início do vídeo, a gente precisa parar para analisar os nossos limites e respeitar o limite do nosso corpo. Porque senão, a gente, ao invés de ser produtivo, a gente vai ser improdutivo. E uma das coisas que às vezes eu converso também com o meu esposo é isso. Eu falei assim, gente, eu tenho tanta dificuldade de parar de pensar no que eu tenho que fazer, eu tenho dificuldade de parar e sentar aqui no sofá e ver uma série, porque na minha cabeça eu preciso estar produzindo algo o tempo inteiro. Gente, que loucura! E, por exemplo, meu esposo saiu com algum amigo, foi fazer alguma coisa, e eu realmente não ligo, gosto que vá mesmo, converso com alguém, que é uma pessoa normal, né, gente? Aí eu, ao invés de arrumar uma atividade também para me fazer, eu não conseguia, né, que eu vou conseguir.
não conseguia arrumar alguma coisa para eu fazer que eu gostasse, porque se eu sentasse para assistir um filme, se eu fosse assistir uma série, na minha cabeça estava me culpando porque, nossa, eu preciso dar conta de tal coisa, eu preciso entregar tal coisa para o cliente, eu preciso, enfim, ficava arrumando serviço e não conseguia assim parar nem que fosse 1 hora ou 2 horas para opa, deixa eu deixar minha mente na caixa do nada e eu não realmente não fazer nada. Aí eu vou deitar aqui e não vou pensar em nada. Vou deitar aqui e vou ver alguma coisa, sabe? Sozinha mesmo, aquilo que eu queira fazer. Isso é importante porque isso vai recarregar as nossas energias. Eu não lembro quem, né, a pessoa de fato, mas tem até um livro que um homem fala exatamente isso, que muitas vezes a criatividade que nos falta é um pouco da nossa falta de descanso que a gente dá para o nosso cérebro, para a nossa mente, para pensar. A gente não dá espaço, coitado, para o nosso cérebro descansar e para depois ele estar bom o suficiente para nos entregar informações, para funcionar, para gerar estratégias boas, porque no final das contas isso aqui, ó, conta muito. Para o meu negócio em específico, o que as pessoas compram é a nossa mente, é a nossa estratégia, é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente estrutura para a empresa deles. Então eu dependo que o meu cérebro esteja funcionando bem e super criativo. Só que raramente ele vai estar criativo se eu ficar lidando comigo mesmo dessa forma. Primeiro, não abastecendo ele com conhecimento bom e com conhecimentos que realmente vão agregar conhecimento para ele, dar uma bagagem para ele pensar e tal e tudo mais. E se eu não der tempo para o bichinho descansar, para ele ter tempo de mensurar e guardar as coisas e não viver naquele formato frenético sem parar nem um pouco, e quando você vai ver, você não está produzindo e sim regredindo. Então isso assim é super importante. Então olha para sua semana, e eu sei que muitas vezes isso é difícil, mas treine em você mesmo, que é o que eu estou fazendo comigo mesmo, que é tirar um tempo. Eu olhei aqui para minha semana, nesse tempo aqui, realmente eu tenho um espaço aqui, eu consigo parar, ler um livro que eu quero, eu consigo ver um filme que eu quero assistir, consigo encontrar uma amiga que eu quero conversar, consigo ir num café, consigo, enfim, dar um tempo para você. Você consegue descansar, porque querendo ou não, se o seu trabalho não vai sair de lá, nada vai sair do lugar, e para que as coisas funcionem e você realmente tenha resultados, é importante que você mesmo esteja bem. Você precisa aprender a lidar com você mesmo, ter mais cuidado com você mesmo para que você consiga entregar algo melhor para o seu negócio. Isso não significa, vou descansar 7 dias e não vou dar nada pelo meu negócio. Não é isso, gente. Mas é entender que você tem limites e que o seu corpo, ele corresponde a esses limites e uma hora ele vai parar. Então, vem na semana, eu gosto de jogar vôlei. Tira uma hora da semana aí, vê um lugar que as pessoas jogam vôlei, que as pessoas jogam alguma coisa que você goste, que você consegue parar e tirar um tempo para você descansar, porque você precisa disso e o seu negócio também. A saúde do seu negócio depende também de uma mente saudável, que é a sua. Então, busque alimentar ele com coisas que vai dar gás para ele continuar funcionando, para ele continuar trabalhando para você. E isso é possível quando você descansa, quando você agrega valor a ele, quando você busca novas habilidades para desenvolver a si mesmo, porque isso é super importante. Porque enquanto você não conseguir identificar as falhas e os erros que você tem tido diante do seu negócio, você não vai conseguir reparar e solucionar nada, porque você vai achar que você não tem problema nenhum. Então você precisa ter uma visão analítica sobre você mesmo, como empresário, empreendedor, dono do seu próprio negócio, para você conseguir mudar. Porque a forma é o que o livro fala mesmo. A forma como você enxerga o problema é o problema. Então, olhe para si mesmo, identifique os pontos fracos que você tem abraçado, agarrado aí em si mesmo e busque melhorar, busque novas habilidades. Isso não é uma forma de você olhar para si mesmo e ficar louco porque você não está numa performance, nossa, mirabolante, ótima. Ninguém tá, sabe? Ninguém tá, mas está todo mundo buscando melhorar. Então, aquilo que você não conseguiu fazer no ano passado,
você tenta adaptar para que você consiga fazer melhor esse ano, mas isso é possível se você pontuar e identificar as coisas que não estão tão legais assim. Igual eu identifiquei que eu estava ficando louca com aquilo que eu não estava dando conta e tive que dar uma parada, voltar uns 3 passos para trás e falar, olha, como eu vou lidar com isso daqui, como eu vou ajustar isso daqui, para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer, porque se a empresa nesse porte está desse jeito, imagine quando ela ganhar uma proporção ainda maior, uma proporção nossa, de escala e tudo mais. A gente vai dar conta? Não. E quando a gente constrói uma empresa, a gente não constrói para ela ficar do tamanho que está, não. O bom de empreender é isso, ela não tem limites, mas para você conseguir gerir uma empresa de grande porte lá na frente, você precisa evoluir com ela também. Porque se uma empresa chegou num grande porte, é porque ela evoluiu, ela melhorou, ela cresceu, ela tem muito mais pessoas, porque se você atende 5 clientes hoje sozinho, você vai conseguir atender 20 clientes sozinho também? Talvez não. Então você vai ter mais pessoas, vai ter que delegar funções, vai ter que talvez ter um espaço. E aí? Você vai estar pronto, você vai ter as habilidades necessárias para gerir pessoas, para liderar, para dar conta de tudo para que o seu negócio tenha de fato resultados e prospere e continue crescendo em uma expansão contínua e infinita? Você precisa pensar nisso, porque a gente não pode só desejar ter uma empresa grande se a gente não for grande junto com ela, se a gente não tiver as habilidades necessárias e importantes para liderar mesmo um negócio de grande porte. A nossa empresa depende disso e a gente depende disso também. Às vezes a gente só não enxerga, mas depende também. E o quanto antes a gente aprender a ter as habilidades corretas, a lidar melhor com os problemas, a ser mais flexível conosco mesmo e para ter um ambiente saudável ao empreender, isso vai fazer com que o nosso crescimento seja muito mais leve, sabe? Muito mais constante para que a gente consiga alcançar e chegar onde a gente quer. Então, se você deseja ter um 2024 diferente para o seu negócio, comece cuidando de você mesmo, tirando tempo para fazer aquilo que você gosta, ajustando aquilo que não ficou tão bom em 2024 e dando espaço para melhoras esse ano, porque não adianta, gente, é fato. Nada vai mudar se a gente continuar tendo as mesmas atitudes, tendo as mesmas ações. É a mesma coisa que academia. A pessoa, eu quero talvez emagrecer, quero comer melhor e tal, enfim, quero ser fitness, ok. O que você está fazendo para mudar isso? Já se matriculou na academia, já está comendo melhor, ou está enfiando o pé na jaca e tudo mais? Assim, não dá, entendeu? Uma coisa não bate com a outra e infelizmente os resultados no final das contas, eles não vêm. Não vem mesmo. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham um 2024 incrível, de muito crescimento e desenvolvimento para o seu negócio, e não só para o seu negócio, mas para você mesmo. A gente precisa aprender a não só desejar um crescimento profissional, mas desejar um crescimento pessoal também, porque enquanto a nossa empresa cresce, profissionalmente a gente cresce pessoalmente junto. A gente precisa estar em constante evolução, entendendo que nós somos um ser humano e a gente sempre tem algo para melhorar para o nosso próprio benefício. A gente precisa pensar nisso. E quando a gente decide ser mais disciplinado, quando a gente decide ser mais focado, quando a gente decide cuidar mais de nós mesmos, nós não estamos fazendo um bem para alguém, mas a gente está cuidando e fazendo um bem para nós mesmos. Então, que em 2024 você leve o seu negócio de forma mais leve, mais produtiva e mais consciente, construindo mesmo um ambiente saudável para o seu negócio e para você mesmo.